Seja bem-vindo à nossa segunda aula de grego koiné, língua na qual foi escrito o Novo Testamento. Nesta segunda aula vamos falar sobre os substantivos. Você sabe que substantivos são palavras que nomeiam pessoas, coisas, animais e ideias. Substantivos podem ser singular, plural, ou seja, tem número. E substantivo tem gênero, pode ser feminino, pode ser masculino. Por exemplo, Fernando, masculino, Fernanda é feminino. E ambos estão no singular. Se for para colocar no plural, vai ser Fernandos ou Fernandas. Tendo dito isto, vamos ver agora como é que os substantivos, que são fundamentais em todas as línguas, funcionam no grego. No grego, os substantivos têm três categorias. Tem aqueles substantivos que são chamados substantivos da primeira declinação, que é o que vamos falar hoje. E tem os da segunda declinação e os da terceira declinação. Mas dentre esses três, os mais importantes são os da primeira e os da segunda. Por isso, nessa aula falamos da primeira e na próxima falaremos da segunda. Então, o que são substantivos da primeira declinação no grego? No grego, os substantivos da primeira declinação são aqueles substantivos que terminam em alfa ou em eta. Um exemplo de substantivo que termina com alfa. A palavra hemera. Temos aqui o acento de inspiração áspero. Então vai ser hemera. Hemera. E um outro exemplo de palavra que termina com eta vai ser HP. Todo substantivo que termina com alfa ou com eta no grego, eles vão pertencer à classe de substantivos da primeira declinação. E no geral, anote isso, os substantivos da primeira declinação são palavras femininas. Toda palavra ou todo substantivo que termina com alfa ou com eta no grego fazem parte de substantivos da primeira declinação. E um detalhe, substantivos da primeira declinação, no geral, são palavras femininas, são substantivos femininos. E temos três particularidades que vamos mencionar agora sobre os substantivos gregos. Primeira particularidade vai ser aquilo que chamamos de caso. Para você entender o que é caso nos substantivos em grego, olha para essa ilustração que irei mostrar agora. Olhando aqui no quadro, você tem uma frase que eu disse, vamos ilustrar o que queremos dizer pela palavra caso nos substantivos. A frase diz: o Cordeiro de Deus salvou o Pedro no mundo. Quantos substantivos temos aqui nesta frase? Temos o primeiro substantivo, que é Cordeiro, temos o segundo, que é Deus, temos o terceiro, que é Pedro, e temos o último, que é mundo. Olhando nesses quatro substantivos, nós vamos perguntar qual é a função de cada um deles nesta frase. A função de cada um deles nesta frase é aquilo que chamamos de caso. Por exemplo, o Cordeiro de Deus salvou Pedro do mundo. Quem está a fazer a ação? Cordeiro. O caso do Cordeiro ou a função do Cordeiro é a função de sujeito. Então, a função dos substantivos na frase chamamos de caso. Nós não falamos função, falamos caso. E no grego, essa palavra Cordeiro é o sujeito da frase que está a fazer a ação. No grego, nós não dizemos sujeito. No grego, nós dizemos nominativo. Dizemos nominativo. Outro substantivo, Deus. Neste caso, Deus. Qual é a função de Deus? Ou melhor, qual é o caso de Deus nesta frase? O Cordeiro de Deus. De Deus, aqui está a mostrar posse. Está a mostrar que o Cordeiro pertence a Deus. E todo substantivo no grego que mostra posse na frase, no grego vamos chamar de genitivo. Qual é o terceiro substantivo aqui nesta frase? Pedro. Qual é o caso de Pedro? O Cordeiro de Deus salvou o Pedro. Pedro será o objeto direito da ação do verbo, ou seja, o Pedro está a receber a ação. O
o seu caso é de objeto. E no grego, quando alguém recebe a ação do verbo, dizemos acusativo. Acusativo. Acusativo é o caso que mostra que o substantivo está a receber a ação do verbo. O verbo está apontando para este substantivo. E qual é o último substantivo na frase? Mundo, no mundo. Qual é o caso do mundo desta frase? O Cordeiro de Deus salvou Pedro no mundo. O mundo aqui está a mostrar o lugar aonde a ação do verbo aconteceu. Ou quando o substantivo mostra o lugar aonde a ação aconteceu, ou melhor, aonde aconteceu, para quem aconteceu, como aconteceu e todas essas questões, vamos dizer, aqui vai ser objeto indireto. Em português, todo substantivo que mostra objeto indireto ou tem um caso de objeto indireto, no grego, o objeto indireto nós vamos dizer dativo. Então, esses são os casos que nós temos no grego. São 4 casos. Vou escrever aqui. Olhando aqui no quadro, temos os 4 casos de substantivos no grego. O primeiro caso é o nominativo, que em português equivale a sujeito. O segundo caso é o genitivo, que em português equivale a posse. O terceiro caso é o dativo, que em português equivale a objeto direto. E o último é acusativo no grego, que em português equivale a objeto indireto. Então são esses os 4 casos no grego quando se trata de substantivo. De agora em diante, já não diremos mais função. Vamos passar a dizer caso do substantivo na frase. E o nome que vamos usar de agora em diante para a função ou para o caso de cada substantivo na frase vai ser nominativo, ou genitivo, ou dativo, ou acusativo. Sempre que eu falar uma dessas palavras, você já tem em mente o que é que queremos dizer em português. Como mencionamos, os substantivos em grego têm casos. E agrupamos aqui os casos dos substantivos, que são 4. Temos nominativo, genitivo, dativo e acusativo para singular. E temos nominativo, genitivo, dativo, acusativo para singular, porque dizemos que os substantivos têm singular e também têm plural. Não está a entender? Deixa eu explicar melhor. Mencionamos no princípio da aula que os substantivos da primeira declinação terminam em alfa ou em eta. Um exemplo da palavra que termina com alfa. A palavra hemera. Um exemplo que termina com a palavra com a vogal eta. A palavra ágape. Olhando para esta palavra, se a palavra terminou com alfa ou terminou com eta, assim como elas aparecem no grego, vamos dizer que estas palavras em si mesmas estão no nominativo. Percebe? Se eu usar hemera, que significa dia, numa frase, eu vou entender que hemera está atuando como nominativo, como sujeito da frase. No grego, você dá conta quem é o sujeito, quem é o que tem posse, quem é que é o objeto direto ou indireto, não pela posição da palavra na frase, mas pela terminação da mesma palavra. Vamos dar aqui um exemplo. Temos aqui uma frase no quadro para nos servir de exemplo daquilo que estamos aqui a falar. A frase diz: Martha, que significa Marta em português, dá, é o verbo português, ainda não aprendemos sobre os verbos em grego. HP, amor. Marta dá amor. Martha termina com alfa, HP termina com eta. São palavras substantivos da primeira declinação. Olha como é que funciona no grego algo interessante. Marta está aqui. Se Marta terminar com alfa, significa que a Marta está a fazer ação. E o HP está a receber a ação. Logo, HP não pode terminar com eta. Para mostrar que o HP está a receber a ação, o grego vai colocar uma terminação. Vai colocar a letra num. Se você coloca o num em frente do substantivo, está a mostrar que o num está a receber a ação. Se eu tirar o num, a terminação num do HP,
para mostrar que ele está a receber ação, e meter na Marta. Como é que você vai entender? Marta, ler, você vai ler. Marta dá amor. Mas Marta tem a terminação num. E num é uma terminação que mostra o caso acusativo. Mostra que o substantivo está a receber ação. Se eu tiver que traduzir literalmente esta frase, não vou começar com Marta, vou começar com HP. Porque HP terminou com ente e não tem nada. Logo, HP é o sujeito, é o nominativo da frase. E Marta, que tem a terminação num, é que está a receber ação. Apesar de que eu vou ler Marta dá amor, literalmente, ou com mais sentido, em português, eu tenho que começar com amor da Marta, percebe? É assim que o grego funciona. Não depende da ordem das palavras, mas depende da terminação de cada palavra, ou das terminações no substantivo, que vai te dizer qual é o caso dele. Outro caso, se a terminação nu mostra acusativo, se eu colocar a terminação sigma, se eu colocar sigma no substantivo, o sigma mostra o caso genitivo. Vamos escrever aqui todas as terminações para melhor compreender e vamos voltar mais no nosso exemplo. Acabamos de escrever as terminações de cada caso aqui no quadro. Toda vez que você ver essas terminações numa palavra que termina com alfa ou com eta, você vai saber a função ou o caso desta palavra na frase, independentemente da posição em que esta palavra está. Mais exemplo, veremos nos nossos exercícios. Vamos pegar, por exemplo, a palavra HP. A palavra HP e a palavra hemera. HP terminando com eta, ou com outra palavra terminando com alfa. Se a palavra termina com alfa ou termina com eta, ela em si está no nominativo. Significa que HP ou o hemera está a fazer a ação do verbo. Mas se você colocar... Desculpe aqui. Mas se colocares o sigma em frente do eta ou em frente do alfa, significa que a palavra está no genitivo, não está a fazer ação. E falamos que genitivo mostra posse, mostra possessão. Aí, ao traduzirmos palavras que estão no genitivo, você vai usar antes da palavra, na tradução, vai colocar a preposição de. Se a palavra HP é amor, ao traduzir no genitivo, você vai dizer de amor. Percebe? O hemeras vai ser de dia. Toda palavra, mas toda palavra que tiver no genitivo, ao traduzir para português, não podes esquecer a preposição de. E o mesmo vai acontecer se a palavra estiver no dativo. Vamos tirar essa terminação que mostra genitivo. Vamos colocar o iota embaixo do alfa ou do eta. Se tiveres o iota embaixo, se a palavra estiver no dativo, ao traduzir toda a palavra no dativo, você tem que começar sempre com a preposição para ou a preposição em. Está a perceber como é que o grego é interessante? Bem específico, bem detalhado. Se a palavra significa amor, no dativo eu vou traduzir para amor ou em amor, no amor. E assim vai, percebe? Porque dativo, como mencionamos, dativo mostra o complemento ou objeto indireto, ou complemento indireto em português. Então, é isto ali. HP no amor ou em amor ou para amor. Hemera no dia ou para dia. E o acusativo, tal como genitivo, se a palavra estiver no acusativo, se a palavra estiver no acusativo, você simplesmente não, ao traduzir, não vai colocar nada. É tal como o nominativo. Não coloca nada. É como se eu falasse, eu tenho amor. Eu tenho HP. O HP é o objeto de direito. Então, não coloco nada. E vimos aqui estas palavras, estamos a ilustrar com singular. E para o plural, por exemplo, se eu dizer
Se eu dizer dia, em português, se eu dizer dia, a palavra dia está no singular, mas no plural, o dia eu preciso acrescentar esse. Se eu coloco esse, significa que a palavra está no plural. E no grego, você também tem formas de colocar no plural, só que dependendo de cada caso. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Voltando aqui no nosso exemplo. HP significa amor. Se eu querer dizer amores, o que é que eu faço? Vou ler aqui na terminação, como é que aparece. Se a palavra termina com alfa, no caso de Emera, só vou acrescentar o iota. Mas se não termina com alfa, no plural, eu tiro o eta, vou tirar o eta e vou colocar o alfa e o iota. Percebeu? Na verdade, no singular, as palavras substantivos da primeira declinação podem terminar em alfa ou em eta. Mas no plural, todos eles terminam com eta, ou com alfa, desculpe. Tem a mesma forma, mas no singular você pode ver essa diferença. Se eu colocar agapai, significa amores. Como amores, fazendo a ação do verbo. Remerai, significa dias como sujeitos da frase. Voltando aqui no nosso exemplo. Se eu tirar aquela terminação e colocar esta terminação aqui, de novo o eta sai, porque dizemos que o plural, a forma é a mesma para ambas. Se eu colocar o ômega e o num, agapom, significa amores. Aqui vai ser dias. E dizemos que no genitivo a tradução tem que ser precedida da preposição de, vamos dizer, de amores, de dias. Percebe? E o dativo vai ser a mesma coisa. Vamos colocar aqui no dativo. Vamos colocar aqui no dativo. Vamos traduzir com a preposição. Agapais vai ser para amores. Emerais vai ser para dias. E no acusativo plural, o acusativo plural, não há preposição que precisamos traduzir com ela a palavra. Para terminar com esta aula, vamos falar sobre os artigos em grego. É muito simples de compreender os artigos em grego, já que estamos a falar do substantivo. E geralmente artigos acompanham substantivos. Vamos explicar aqui bem rápido. Em português, tal como no grego, os artigos podem ser artigos definidos e artigos indefinidos. Em português, temos, na verdade, 4 formas de artigo. Artigo pode ser masculino, e pode ser feminino. O artigo masculino e artigo feminino podem aparecer no plural, os, e também pode aparecer no singular, como mencionamos aqui. Então, são 4 formas de artigo e pode ser singular, plural, masculino, feminino. Agora, perceba, o artigo tem que concordar em português com o substantivo. Eu não posso dizer a Fernanda, eu tenho que dizer o Fernando. Não posso dizer as manga, eu tenho que dizer as mangas. Percebe? Se o artigo está no singular, o substantivo tem que estar também no singular ou vice-versa. Então, o mesmo acontece com o grego. O grego tem também os seus artigos. E os artigos no grego é muito simples. Se você memorizar e gravar as terminações que mostram os casos no substantivo, então você sabe os artigos, percebeu? Eu repeti aqui. Aqui estão as terminações e repeti aqui as terminações. As mesmas terminações repetidas aqui do meu lado esquerdo. Exceto que no singular não coloquei o alfa. Quando é artigo, vamos trabalhar com o eta, percebe? No singular é o eta, no plural a forma é a mesma. Então, pegamos aqui as terminações e colocamos aqui. Essas terminações que usamos para mostrar caso no substantivo, separadas, se você lhe colocar separadas, elas são artigos. Com exceção que, tirando lá o nominativo, todos os outros casos você vai colocar a letra tal. Nominativo, re, eta, fica assim, ela em si já é um artigo.
E o genitivo eu vou colocar o tal. E para todos os casos eu vou colocar o tal. Percebe? As terminações separadas, tendo o tal unidas a ela, são artigos. Muito simples. E veja como é que o grego funciona. Mencionamos que o artigo tem que concordar com o substantivo no grego, tal como acontece no português. Se a palavra é HP. Se o HP, o amor, está a fazer a ação na frase, o amor como ação, o amor me salvou, o HP é o sujeito, amor, eu quero dizer o amor me salvou, quero dizer HP como sujeito, mas tendo o artigo, o amor, então vou colocar o artigo que corresponde à terminação que está lá no substantivo. Neste caso, vou colocar o ETA, HP, o amor. Em português parece que é masculino, mas no grego é feminino. O amor. Se eu quiser dizer do amor, vou colocar a palavra no genitivo. Sem o artigo fica de amor, mas se eu colocar o artigo, que vai ser este, HP significa do amor. É um amor mais específico, percebe? Então é assim que os artigos funcionam no grego. Estão acompanhando sempre o substantivo e eles vão concordar em gênero e em número. Espero que você memorize o artigo e seja capaz de reconhecer os artigos nas palavras. No grego, nós apenas temos artigos definidos. No grego não temos artigo indefinido. Quando você usa artigo definido, está a especificar alguma coisa. Mas se você usa artigo indefinido, o livro, a pessoa tem em mente um livro específico, mas se eu dizer um livro, qualquer livro. Então, em português temos definido e indefinido, mas no grego não temos artigos indefinidos, só temos artigos definidos. E como é que isso funciona? Bem simples. No grego, na verdade, toda palavra que não aparece com o artigo, em português implica artigo indefinido. Por exemplo, se eu colocar aqui amor, HP, o amor, tem o artigo. Mas se eu repetir a palavra e não colocar o artigo, implicitamente em português, vou colocar artigo indefinido. A ausência do artigo definido no grego implica a presença do artigo indefinido. Aqui vou dizer o amor e aqui, sem o artigo, vou dizer um amor. Percebe? Se a palavra estiver no plural, coloquei aqui no plural do nominativo, HP, amores, sem o artigo, com o artigo vai ser os amores, mas sem o artigo, em português você entende que é indefinido. Vou traduzir esta palavra, esse substantivo, umas amores, ou uns amores. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha compreendido o suficiente. E se houver uma dúvida, pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser. E se a dúvida persistir, pode contactar o professor e cá estaremos para auxiliar, esclarecendo todas as suas dúvidas. Nos vemos no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Até lá, Irene. Paz.